Muito boa noite a todos participantes que tiveram a possibilidade e a disponibilidade de estar aqui connosco esta noite. Nós vamos esta noite prosseguir com o estudo de Vida e Fundamentos da Fé Cristã, no volume 4. E este volume trata do tema Fazendo a Diferença. Este primeiro capítulo é acerca de trazer Jesus Cristo para a nossa casa. E o ponto 1 trata de relacionamentos. E no subponto 1, ama a sua esposa, que nós já vimos a semana passada e hoje vamos passar muito de corrida, só vendo um ou outro ponto. Ponto 2, respeita o seu marido, também já vimos a semana passada. E ponto 3 é onde nós iremos continuar hoje, que é humilhe-se. Ponto 4, compreenda as diferenças. Ponto 5, conserve a chama acesa. E depois temos os pontos também, a realidade, ponto 2, realidade, e 3, reflexões. Estes dois pontos, 2 e 3, é provável que dê tempo de nós ainda fazer hoje, e se der tempo nós iremos prosseguir com eles. Se não der tempo, iremos depois na semana que vem prosseguir. Eu agora vou passar para o novo quadro de compartilhamento do estudo. Ora bem, já cá está. Portanto, o volume 4 com o tema Fazendo a Diferença. Nós vamos agora passar aqui para a parte inicial que nós já fizemos a semana passada, e como eu disse, vou só passar muito rapidamente alguns aspectos, trazendo a Jesus Cristo para casa, e este começa precisamente com o tema do casal, não é? Questão familiar. E então há aqui um anónimo, que disse: o sucesso no casamento consiste não somente em encontrar o parceiro certo, mas também em ser o parceiro certo. Isto é uma grande verdade, porque geralmente nós estamos sempre na expectativa do outro, que o outro vai ser realmente aquilo que nós idealizamos, e esquecemos que nós devemos de ser nós o parceiro certo e nós estar empenhados em de facto sermos a pessoa certa. Temos aqui uma outra frase também de Theodor Hesberg, que diz: o mais importante que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a sua mãe. Isto realmente é algo fantástico, e isto traz o respeito dos filhos para com o pai e a mãe. É claro que isto é um início, são apenas frases, mas são frases muito importantes. Eu tive isto no meu lar, na minha casa dos meus pais, e isto fez um impacto e uma diferença na minha família tremenda. E somos 8 filhos, mas realmente aquele cuidado, o respeito da minha mãe para com o meu pai, o amor do meu pai para com a minha mãe, o respeito e o cuidado, foi para nós um impacto e uma influência muito positiva, e de facto é muito bom para os filhos, né? E depois temos aqui o terceiro parágrafo, que diz, terceira frase: os problemas no casamento começam muitas vezes quando um homem está tão ocupado a ganhar o seu salário que se esqueceu do seu açúcar. E isto foi também escrito por um anónimo, e também é uma grande verdade. Muitas vezes, atrás de nós criarmos alguma riqueza ou criarmos uma vida boa, estável, muitas vezes nós acabamos por deixar o casamento, o relacionamento, até os filhos, às vezes numa situação delicada, complicada. Isto são situações que provavelmente alguns de vós que estão aqui, eu experimentei estas situações de lutas e tribulações. Já estou, pela graça de Deus, casado há 40 anos, portanto já passei por todas essas fases, digamos. Nós vamos aqui avançar para a frente. Também foi referido a semana passada que este estudo, claro, ele é baseado, é centrado na Escritura, portanto tudo aquilo que é aqui abordado é visto num ponto de vista da palavra de Deus. Ou seja, muitas destas coisas que nós estamos a falar e a abordar
para pessoas, digamos, que não conhecem a Deus, pode soar estranho e acharem uma coisa até invulgar e sem sentido, porque não compreendem, mas aquilo que Deus nos ensina e que fala é sempre bom para nós. E funciona, resulta. Quando nós pomos em prática e obedecemos aquilo que realmente Ele nos ensina na sua palavra, funciona sempre a 100%. Quando nós o fazemos com alegria e com prazer, não é? Se nós estamos a fazer ali contrariados, aborrecidos, acabamos por estar a carregar um peso. Mas quando nós o fazemos de acordo com a vontade de Deus e com alegria, é sempre frutífero e é sempre um alvo que alcançamos de alegria, de felicidade e paz. Então, segundo uma perspectiva bíblica, que quando compreendida e vivida voluntariamente com amor e alegria, dá ótimos resultados e afeta positivamente a vida do casal e dos filhos. Neste capítulo, como aqui está, nós vamos falar acerca, como nós já vimos há bocadinho, relacionamentos, realidade e reflexões. Nós começamos aqui com este ponto que eu penso que é muito importante, por isso nós vamos lê-lo, e isto é rápido também. Eu vou pedir o favor do Alexandre, se está disponível, se poderia acionar o micro e ler. Aqui, onde começa com o fabricar tijolos, por favor. Positivo e negativo, não é? Dizer a verdade em amor, negativo. Deixar de mentir. Pode começar cá em cima, na frase, cá em cima. Okay. Relacionamentos. Fabricar tijolos. A casa não se constrói da noite para o dia, mas, ao iniciar a planta, existem linhas de orientação para uma construção sólida. Efésios 4 e 5 dão-nos uma estratégia de estilo de vida que os cristãos podem seguir desde o princípio. Efésios 4, 25, 5, 21, usando o quadro a seguir, veja as diretrizes positivas e negativas para todos os nossos relacionamentos. Ora, digo positivo. Pode ler toda a faixa de positiva e depois a negativa. Nós não vamos ler a passagem, porque lemos a semana passada, mas depois poderão sempre, quem quiser ler, vai ter disponível esta informação, assim como tem disponível estes livros. Quem quiser e precisar e não tenha, pode pedir que eu possa enviar o PDF. Estes volumes em PDF, posso enviá-los em qualquer momento para o vosso e-mail ou via também o WhatsApp. Portanto, pode, por favor, então continuar aqui na parte dos pontos positivos. Positivo. Dizer a verdade em amor. Não se pôr o sol sobre a vossa ira. Trabalhar para poder compartilhar. Edificar os outros com palavras. Ser amável, compassivo. Perdoar-se uns aos outros como Deus perdoou. Ser imitadores de Deus, viver uma vida de amor. Viver como filhos da luz, procurar aquilo que agrada a Deus. Ter cuidado com a maneira como se vive, viver como pessoas sábias e encher-se do espírito, cantar, compor música para Deus, dar sempre graças a Deus, submetendo-nos uns aos outros. Parte negativa. Deixar de mentir, não irritar-se, não irar-se, deixar de roubar, não preferir palavras torpes, não entristecer o espírito, deixar toda a amargura, ira, zanga, murmúrios, calúnias, malícia, nem ainda fazer alusão à imoralidade sexual, à impureza ou cobiça, à obscenidade, a conversas tolas, piadas grosseiras, não se associar com os que fazem tais coisas. Nada de ter a ver com as ações infrutíferas das trevas, em vez disso, condená-las. Não viver com pessoas loucas, não se embriagar. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Todo este assunto que nós acabamos de ler e ouvir, ele está plasmado nesta passagem de Efésios 4, de 25 a 5:21. Portanto, isto foi tudo extraído desta passagem. Portanto, é algo da palavra de Deus, é algo de Deus para as nossas vidas que é importante nós aplicar. Aqui era colocada uma pergunta que é: quando e qual o momento de nós aplicarmos estas atitudes à nossa vida? Ou seja, quando, como, com quem
e se é com quem merece e nos corresponde, ou seja, nós devemos de ter este tipo de atitude só com as pessoas que são boazinhas connosco, que fazem o que nos agrada, que nos satisfazem, ou mesmo com aquelas que são mais agressivas, que às vezes pode ser alguém de família dentro da própria casa, ou pode ser alguém de fora, não é? E então, prosseguindo aqui, princípios do casamento, nós vimos aqui os temas: ama a sua esposa, respeita o seu marido, e iremos hoje prosseguir com humilhe-se, compreenda as diferenças, enfrenta as necessidades, conserva a sua chama acesa. Nós aqui vamos avançar para a frente e vamos só ver mesmo um ou outro ponto já resumido. O homem deve ter o cuidado de alimentar e sustentar as necessidades materiais da esposa, não é? Pois está a falar do sustento do corpo, mas também deve cuidar da situação emocional, com carinho, com amor, com valorizar a esposa, honrá-la, não é? E dar também o alimento espiritual, que é o estudo da palavra de Deus, a oração, e tudo isto é sempre de uma forma amorosa e voluntária, ou seja, nunca pode ser pela força. A palavra de Deus diz: não é por força nem violência, mas pelo meu espírito. Quando a outra parte, e se falarmos no casal, o marido e a esposa não podem forçar o outro. Podem pedir, podem dizer: olha, eu gostaria que fizesse assim, mas não pode ser uma coisa imposta, a menos que seja algo que iria causar um grande prejuízo, um grande dano, não é? Aí até a esposa, ou vice-versa, pode ter que chamar a polícia, porque se, por exemplo, a esposa quiser tomar comprimidos para acabar com a vida, o marido tem que impedir, tem que agir mesmo para impedir tal coisa. Se o marido quiser fazer alguma coisa também grave, tem o intento de fazer alguma coisa também grave, a esposa também tem o dever de anunciar à polícia, não é? De declarar essa situação. Ou seja, no casal é uma vida a dois, mas tem que ser de respeito mútuo e de amor e de cuidado de uma forma bíblica, não é? Tudo aquilo que extravasa para fora, depois está sujeito também às leis do país. Há situações, por exemplo, de violência em casa, maridos que se embriagam e depois batem na esposa. Essas situações são situações que muitas vezes têm que ser mesmo comunicadas às autoridades para ele ser ajudado e para ele também ser limitado, não é? Porque ele pode causar danos graves à esposa e aos filhos. E então são situações que têm que ser denunciadas. Mas claro que o caminho sempre a seguir é procurar o caminho do entendimento, da paz, do amor e de seguir os princípios que Deus nos ensina. Já que estamos a falar acerca do caminho do entendimento, da paz e do amor, a semana passada, no final, houve um comentário que se levantou acerca da necessidade do diálogo e do relacionamento, e também se falou acerca do amor e da humildade. E a verdade é que um casal precisa de ter as três coisas, ou até mais algumas, não é? Como o respeito mútuo, que está dentro do amor, como o honrar-se uns aos outros, e por aí fora, não é? Ouvirem-se, respeitarem-se. Todas essas coisas são extremamente fundamentais. Não há dúvida que o amor é a pedra basilar. O amor é a pedra basilar. A humildade é necessária para acompanhar, porque sem humildade também vai ser difícil haver amor, não é? É preciso haver amor, é preciso haver humildade para se poderem relacionar. E não há dúvida que há necessidade de termos sempre também o diálogo. Ou seja, é quase impossível haver amor se não houver diálogo. Ou seja, se há uma situação desagradável que aconteceu e não há um diálogo em que a esposa tem liberdade de falar com o seu marido e dizer-lhe: olha, eu não gostei disto assim, a esposa pode começar a acumular amargura, pode começar a acumular coisas que começam a esfriar o coração dela. Ou seja, quando há amor, também há diálogo, ou seja, isto está tudo interligado. O amor, a humildade, sem humildade
digamos, vai ser muito difícil que haja um amor realmente profundo. Todos temos amor, mais profundo ou menos profundo, todos temos, mas um amor profundo tem que realmente caminhar de mão dada com humildade, com respeito, com a honra e, naturalmente, que o diálogo é o veículo de relacionamento também. Isto foi só um pequeno à parte para esclarecer um pouco esta questão. Então, quanto é que isto vai custar? Estamos a falar na situação do homem, isto custa a vida do homem, ou seja, quando nós casamos ou procuramos uma esposa para casar ou vivemos com uma mulher e nos casamos com ela, nós, enquanto homens, nós devemos de abdicar da nossa própria vida para cuidar e amar e satisfazer o mais possível a esposa. É claro que nem tudo nós podemos fazer, o que seriam os sonhos todos da nossa esposa, mas aquilo que tiver ao nosso alcance é nosso dever dar-lhe o prazer dela a se sentir bem, cuidada e amada por nós. E quem ama dá a vida. Isto é uma chave tremenda que eu aprendi ao longo dos anos e levou-me tempo e ainda hoje continuo a aprender, ainda não sou um expert nesta área, mas continuo a aprender. Mas ao longo dos anos eu aprendi realmente que a chave fundamental de facto é o amor. E não há amor sem dar a nossa vida, sem nós abdicarmos das nossas prioridades, dos nossos prazeres, daquilo que eu quero em prol de alguém. Quando nós abdicamos, como Jesus fez, ele abdicou do seu lugar de soberano, ao lado de Deus Pai, para vir à Terra dar a sua vida numa cruz por nós. Ele abdicou, e de que maneira que ele abdicou, não é? Ele abdicou absolutamente de tudo, de uma riqueza tremenda de poder e glória, para vir a este lugar, viver no nosso meio durante 33 anos e dar a sua vida por nós. Portanto, assim deve ser a vida do marido, não é? Tal como Cristo deu a sua vida pela igreja e amou a igreja, que se entregou por ela, assim o marido deve fazer para com a sua esposa. Então, quanto é que isto nos vai custar? É de facto a nossa vida. Nós temos de estar dispostos a dar a nossa vida pela nossa esposa, pelos nossos filhos, e isto vai facilitar muito também a entrega da esposa ao marido e à família. E nós vamos prosseguir. Aqui vamos ver também só aqui mais 2 ou 3, 4 pontos, rapidamente. Nós vimos que aqui diz que o que significa a mulher respeitar o marido, porque nesta passagem de Efésios 5:33 fala que a mulher deve respeitar, ou até há um termo ainda mais profundo, que é reverenciar o marido. E é um tema realmente muito importante. E aqui nós encontramos o significado de respeitar no dicionário de Infopédia, da Porta Editora, diz que é ter consideração, tratar com civilidade, honrar, cumprir regras ou preceitos morais estabelecidos, observar, ter em conta, atender a, reconhecer, suportar ou aceitar. É curioso que isto, quando o Senhor disse para a mulher respeitar o marido, ele também diz em várias passagens da Escritura para ser sujeita e submissa ao seu marido. É evidente que é muito fácil uma mulher ser sujeita a um homem que a ama. E é por isso que nós precisamos de amar as esposas, para que elas se sintam felizes e que não seja uma pressão para elas o sujeitarem-se, digamos, à nossa liderança do lar, digamos, como cabeças do lar. E nós não devemos ser cabeçudos também, não é? Nós, como responsáveis do lar, como cabeças do lar, nós devemos ser sábios, amorosos, saber ouvir a esposa, porque muitas vezes elas têm razão. E nós temos que ser sensíveis a saber ouvi-las. Depois nós temos aqui, segundo a Bíblia, ela é uma adjutora, conforme Gênesis 2, 18 e 20. Ela é ajudadora, auxiliadora idónea. Alguém que aceita voluntariamente as orientações e decisões do marido, devem-se ouvir um ao outro, não sendo as decisões imorais nem prejudiciais a alguém, pois Deus o responsabilizou, ao marido neste caso, por sua mulher e família, como cabeça da mulher e Cristo cabeça do homem.
Portanto, nesta condição, o homem tem que ter este cuidado, esta responsabilidade, e a esposa então sujeita-se de uma forma voluntária. Isto é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus acerca destes temas. Porquê? Porque qualquer jovem mulher que procura, digamos, encontrar o homem da sua vida, ela precisa de encontrar um homem às direitas, ou seja, um homem que seja honesto, que seja amoroso, que seja respeitador, que se preocupe com ela, que respeite os seus pais. Isto são alguns dos princípios fundamentais. Se ele é um homem que mente aos pais ou aos amigos, se ele é um homem que não dá importância a coisas que sejam respeitáveis e de honra, se ele é um indivíduo que não é amigo do trabalho, se ela faz melhor não se deixar apaixonar por ele, porque vai arranjar um problema para a vida. Portanto, isto leva aqui a esposa, ou melhor, uma jovem solteira ou alguém que ainda não é casado, ou alguém que procura, portanto, um marido para a sua vida, deve ter isto em atenção. A pessoa com quem eu vou casar é alguém que eu também vou servir, vou respeitar, vou sujeitar-me à liderança dessa pessoa. Já se falou que, claro, não é uma liderança tipo tropa de tratar mal a esposa, claro. E também o homem tem que ter a sabedoria ao escolher uma esposa, para que encontre uma esposa realmente que também seja uma mulher, uma pessoa humilde, que seja uma pessoa que eu respeite, porque isso vai se repercutir por toda a vida, não há dúvida. Se ela, por exemplo, não respeitar o pai e a mãe, ou ele, é logo um sintoma que isto vai correr mal no casamento. Porquê? Porque a pessoa que ele a seguir ou ela não vai respeitar vai ser o seu parceiro. Não vai respeitar. Ou a sua parceira, a sua esposa. E há aqui alguns detalhes muito importantes quando alguém está a pensar, enfim, procurar, buscar de Deus a esposa ou o marido para a sua vida. Depois nós pus aqui só algumas observações, tal como o homem e a mulher devem compreender o seu papel e entregar-se a ele de coração e de forma voluntária e não porque lhe seja imposto. É importante que o marido, como cabeça, seja o primeiro a dar o passo de amar, servir, cuidar, proteger e deixar o papel da esposa por conta dela e de Deus e vice-versa. Ou seja, nós devemos fazer a nossa parte, e isto que está aqui na verdade é dar a nossa vida pela esposa, independentemente que ela esteja ou não a corresponder da mesma maneira, porque isso é algo que vai ser Deus que vai trabalhar no coração dela também. É claro que juntos, pela Escritura, podem ver e devem ver o papel de cada um. Tendencialmente, porque Deus é o fiel da balança, quando uma das partes cumpre o seu papel, a outra mais cedo ou mais tarde, gradualmente também se sentirá impulsionado ou mesmo guiado a fazer também o seu papel no casamento. Há aqui coisas que são fundamentais, que é realmente a oração. Se é possível ter o tempo do casal junto, ótimo. Se não é, cada um deve de ter dedicação à oração, porque a oração sempre é um dos pontos-chave de uma união, de um casamento durar. Digamos que as crises que eu passei com a minha esposa e ela comigo, naturalmente, foram vencidos geralmente com a oração e depois com a reconciliação, naturalmente. Temos aqui uma das razões aqui que pensa que Deus diz para a mulher respeitar em vez de amar o seu marido. Uma das possíveis razões é para que o marido consiga cumprir melhor o seu papel, a que Deus lhe incumbiu de amar, proteger, cuidar, dar a vida por sua esposa e ser o cabeça do lar. Assim, a mulher, como ajudadora idónea, deve respeitá-lo e ser sujeita para a concretização dessa missão. Esta atitude irá influenciar fortemente os filhos pelo exemplo que vem nos pais e assim respeitarão tanto o pai como a mãe, aprendendo com o exemplo que vem nos seus pais. O que se pede à mulher que faça no versículo 22 e quem é o modelo da esposa neste princípio? Ora, o que lá vem é que pede-se à mulher para se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. E o modelo é a Igreja, que em tudo deve estar sujeita ao Senhor, ou seja, o modelo é a Igreja e o Senhor.
Da mesma maneira que a igreja está sujeita ao Senhor, assim a esposa deve de estar também sujeita ao seu marido. E estamos praticamente no fim da primeira parte, daquela parte que vimos a semana passada, e eu iria ainda fazer lembrança deste ponto, porque é um ponto também muito, muito importante. Ser sujeito não significa ser inferior. Há uma confusão gerada muitas vezes que a pessoa que está sujeita é inferior. Não. Numa empresa há muita gente sujeita uns aos outros. O patrão está no topo, a seguir está logo os gestores, os diretores, a seguir estão os chefes de secção e a seguir estão os funcionários. Há uma hierarquia de 4, 5 pessoas. O funcionário que está no baixo da hierarquia, que está a fazer embalamento ou a varrer o armazém, ele é inferior ao patrão? Não. Em valor são todos iguais, têm posições diferentes. É verdade que o patrão tem um tipo de compensação, o funcionário que está a varrer tem outro tipo de compensação, o chefe tem outro, naturalmente por uma questão de responsabilidades, tem compensações diferentes, mas em valor ambos têm o mesmo valor diante de Deus como pessoas e deveria de ser assim também diante dos homens. Portanto, ser sujeito não significa ser inferior, mas iguais em valor, ainda que diferentes na função. E agora vou pedir aqui o favor da Anabela Neves, se pode abrir o micro e fazer o favor de ler a continuidade desta informação que está a seguir. Boa noite aos irmãos. Obrigado. Boa noite. Desde o início? Sim, pode ser desde aqui conforme o verso 21. Conforme o verso 21. Sujeição uns aos outros não significa todos sujeitos uns aos outros sem ordem. O termo sujeição nesta passagem tem o sentido que encontramos nos militares, onde o soldado, praça, se sujeita ao sargento, e este ao capitão, e este ao coronel, etc. Em obediência, sujeição. Aplicada ao marido e mulher, ela se cumpre quando a mulher é sujeita a seu marido e o marido abdica dos seus interesses e ama, dá a sua vida pela esposa. O marido deve ouvir sua esposa e ponderar bem antes de tomar decisões. De preferência, estas devem ser tomadas em concordância, mesmo que leve algum tempo. A sujeição deve ter em conta o temor de Deus, Salmo 34:14. Aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Pode parar só um segundo, por favor. Esta questão é muito interessante porque muitas vezes a pessoa olha só ao termo sujeição como uma coisa muito, enfim, negativa. Mas se nós pensarmos no ponto de vista bíblico, em que realmente nós precisamos de ter em nós o temor do Senhor, tanto o marido como a esposa, não é? Nós vamos ser muito mais encorajados e libertos para fazermos aquilo que Deus nos ensina a fazer. E aqui mostra que aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. E o procurar a paz e segui-la é de facto nós estarmos sujeitos à palavra de Deus e àquilo que Deus nos ensina, que nos leva realmente a bons resultados. Pode prosseguir, por favor? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Conforme o versículo 25, o homem é chamado a amar e dar a vida, cuidar, servir, sustentar, nutrir a esposa, tendo esta carga a responsabilidade de lhe ter sido posta por Deus. Um marido que assim atue, não será difícil que a esposa responda com respeito e submissão, pois há grande peso e responsabilidade sobre ele. E ele quer e faz o melhor pela esposa. Conforme o versículo 29, o marido que cuida e ama a esposa, como cuida a si mesmo e como Cristo ama a igreja que se entregou por ela. Conquista a sujeição amorosa da esposa, assim como Cristo conquistou a sujeição da igreja. Assim torna-se para a esposa mais fácil ser sujeita a seu marido. Exatamente. Isto é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, as lideranças, ainda que a pessoa ao estar em liderança, ela está na posição de chefia ou de liderança, estou a falar numa empresa, e pode-se aplicar eventualmente também na família,
mas ela também precisa de ser conquistada. Ou seja, numa empresa, se nós temos um líder, um diretor, que ele é um carrasco, que ele é um indivíduo que não respeita ninguém, as pessoas que estão sujeitas a ele vão muitas vezes frustrá-lo, vão muitas vezes deixá-lo cair em falhas e em problemas por causa da atitude que ele tem, não é? Portanto, a pessoa precisa de ter uma postura de respeito para com os seus subordinados, num caso de uma empresa, e deve até procurar fazer tudo para que aqueles que lhe estão a servir sejam encorajados a fazer melhor. Ele deve cuidar, deve respeitá-los, deve encorajá-los, deve dar-lhes formação, deve enviá-los a fazer formação para que eles amanhã sejam pessoas até mais capazes que ele mesmo. Isto é a atitude que deve ter alguém que lidera alguma coisa numa empresa, em algum lugar. O marido também deve ter esta postura, ele deve ser encorajador para a esposa, deve ser animador, deve de cuidar dessa forma a esposa com todo o respeito e todo o carinho, não é? Assim torna-se mais fácil para a esposa, claro, ele deve conquistar essa sua posição, não só porque ele tem porque Deus lhe delegou, não é? Mas ele agora deve também corresponder a tal. Ele não pode ter uma vida completamente contrária, tratar mal a esposa e depois estar à espera que a esposa lhe esteja sempre sujeita. Claro que na medida do possível é bom para a esposa assim estar, porque ela está a ser protegida pela graça de Deus e Deus a vai guardar e muitas vezes vai tratar com o marido, às vezes até de forma dura. Vai-lhe, entre aspas, puxar as orelhas, porque Deus não dorme. Mas evidente que é importante que o homem conquiste esse respeito da esposa também com uma postura adequada. Ora bem, nós temos terminado de rever a parte anterior, assim um bocado corrida, só não lemos as passagens que poderão sempre depois ler posteriormente, portanto nós ficamos neste ponto agora, que vamos agora prosseguir. Eu vou pedir o favor da irmã Olinda, se pode participar. Isso. Sim. Pode continuar aqui com a leitura, se faz favor. Humilhe-se. Compare Efésios 5:21 e 1 de Pedro 5, de 5 a 6. Qual o relacionamento que existe entre a humildade e a submissão? Pode ler, por favor, esta passagem. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E esta? 1 de Pedro 5, 5 a 6. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Exatamente. Muito obrigada. Isto é uma coisa que eu, quando há uns anos largos já atrás comecei a ter relacionamento com a palavra de Deus e a conhecer estas passagens da Escritura, foram mexendo muito comigo. Foram mexendo muito comigo porque a minha juventude foi alimentar o orgulho e o ego. E depois de casar e de começar a andar nos caminhos do Senhor, começar a andar, digo, mais intensamente, comecei a perceber que havia muita coisa que eu tinha semeado em mim que estava errada e que tinha que modificar, não é? A postura e a atitude. E então, agora aqui a resposta a esta pergunta, compare Efésios 5:21 com 1 Pedro 5:6, qual o relacionamento que existe entre a humildade e a submissão? Eu vou pôr aqui a resposta para nós abreviarmos o tempo. A irmã Olinda pode ler aqui, se fizer o favor. A pessoa humilde submete-se e a pessoa que se submete voluntariamente demonstra humildade. Humildade e submissão caminham juntas. Ser humilde e submisso não é ser ignorante, nem inferior, nem sem valor, mas é ser sábio, nobre, agraciado por Deus,
Pois Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Tiago 4, 6, 1 de Pedro 5, 5. Aqueles que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Mateus 3, 12. Muito obrigado, peço desculpa de eu me ter adiantado. Muito obrigado, irmã Linda. Estes foram aspectos que tiveram grande influência na minha vida e continuam a ter. É o aspecto de que realmente Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, que podemos dizer também orgulhosos. Aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Esta palavra foi uma das que me ajudou a tratar bastante com a minha ira. Eu era uma pessoa que tinha muita facilidade em me irar e na altura fui patrão durante 25 anos, especialmente os primeiros anos eu irava-me às vezes facilmente, e depois que fui conhecendo a palavra de Deus fui-me deixando moldar, não é? Mas uma das coisas que me ajudou muito a combater a ira foi precisamente passar-me a humilhar-me. Ou seja, quando eu me irava, depois eu ia pedir perdão à pessoa, fosse a esposa ou fosse um colaborador da empresa. Eu chamava a pessoa e eu pedia, olha, perdoa-me pela atitude que eu tive. Quando eu comecei a ter esta atitude de humilhação, foi quando eu consegui cada vez mais dominar a ira, comecei a ter vitória nessa área e, curiosamente, aquilo que nós pensamos, que não, eu não vou humilhar as pessoas, o quê? Humilhar-me, isso seria uma humilhação, não. É ao contrário. Eu aprendi pela prática que quando nós nos humilhamos, muitas vezes é quando as pessoas mais nos valorizam. E isso foi para mim uma surpresa e uma aprendizagem fantástica e tem semeado assim ao longo da minha vida. E isto é muito importante nos lares, fundamental. Quando nós nos humilhamos para com a esposa e pedimos perdão, eu tive que fazer isso há anos atrás, talvez há uns 30 anos atrás. Em dada altura eu tive que pedir perdão à minha esposa e dizer-lhe, olha, eu queria ser um marido melhor, mas eu não consigo. Ora comigo ao Senhor para que o Senhor me ajude. E realmente Deus ajudou-nos, ajudou-me a mim, ajudou a ela, e nós temos hoje 40 anos de alegria e de felicidade que Deus nos tem dado fantasticamente, que é milagre de Deus, é um milagre de Deus. E isto nós precisamos no lar de semear isto. Um filho vai assistir e vai ver isto se nós lhe pedimos perdão porque fizemos mal. Há pais que nunca pedem perdão aos filhos porque acham que eu sou o pai e ele é que é o filho. Portanto, eu nunca posso errar. E está errado, não é? Porque o filho percebe que o pai errou. E percebe que o pai está a agir de uma forma arrogante ou orgulhosa. E a esposa igualmente. Então nós temos que aprender humildade e agir com humildade. E nós vamos ver resultados disso. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. De acordo com o versículo 5, eu agradeço a irmã Linda, eu a seguir irei passar para outra pessoa participar, obrigada. De acordo com o versículo 5, qual a atitude de Deus para com os soberbos e para com os humildes? Nós acabamos de ver, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 6 diz que a seu tempo ele exalta os humildes. Prosseguindo aqui com o nosso estudo, quanto à humildade, como se classifica? Isto é algo que cada um de nós deve responder. Isto agora é algo pessoal. É difícil ser-se humilde quando se é tão perfeito como eu. Ou seja, há aquele que é, enfim, orgulhoso, arrogante, sei lá, que acha que ele é tão perfeito que se torna difícil ser humilde. Sou humilde e muito orgulhoso em sê-lo. Esta frase está muito engraçada, não é? Está logo a provar aqui que afinal de humildade não tem muito. Conheço o meu lugar. Isto pode ser possível. Eu acho que muitos de nós podem ter uma noção mais ou menos de qual é o nosso lugar. Às vezes não. Às vezes temos que pedir ajuda a outras pessoas, à esposa, aos filhos, a amigos, para nos dizer de facto quem é que nós somos ou como é que nós somos. Na palavra modesto, o dicionário tem o meu retrato, mais uma atitude de orgulho. Sinto dificuldade em dizer que estou errado, mais um problema do orgulho, não é?
aqui ponho outros, portanto, poderão escrever aquela que realmente sente que poderá classificar o nível de humildade que tem na sua vida. Não há ninguém melhor para dizer a cada um de nós o nosso grau de humildade do que o nosso cônjuge ou os nossos filhos, porque são eles que nos conhecem, passam connosco, digamos, quase 24 horas dia, ou pelo menos 6, 7, 8 ou 12 horas por dia, e são aqueles que melhor nos conhecem, não é? Eu aqui ainda pus, enfim, a possibilidade de outros, pode ser preciso a cada dia aprender mais e crescer mais no viver e andar em humildade. E eu penso que todos nós até morrer vamos ter sempre para aprender e crescer nesta área. Aqui neste círculozinho nós temos os que viajam na autoestrada da humildade, não são incomodados pelo tráfego intenso. Ou seja, eu entendo que a pessoa que tem uma postura de humildade, ela tem paz no seu coração, tem tranquilidade, não vive as pressões, não vive as aflições que a pessoa que não tem vive por causa da consequência do seu orgulho. A pessoa orgulhosa muitas vezes acaba por criar muitos inimigos. Como pode a humildade fazer a diferença? E aqui, porque agrada a Deus e tem o seu favor, a sua graça, a sua aprovação e sabedoria, e Deus os eleva. Portanto, porque como pode a humildade fazer a diferença? Porque ela agrada a Deus, tem o favor e a graça, a aprovação, a sabedoria, e Deus os eleva, não é? Depois temos aqui em Provérbios 5:1, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Portanto, uma pessoa humilde fala de uma forma branda. E temos aqui em Provérbios 15:33, a honra segue a humildade. Ou seja, aquela pessoa que age de uma forma humilde, a honra o segue também, não é? E vamos prosseguir com o nosso estudo, agora para o ponto 4, compreenda as diferenças em frente às necessidades. Eu vou pedir o favor agora, se o irmão José Manuel se tem possibilidade de participar. Tem que ligar o micro, se fizer o favor. Boa noite. Muito bem. Boa noite. Se puder prosseguir já agora a leitura, se faz favor. Compreenda as diferenças e enfrenta as necessidades. Muitos livros se têm escrito sobre as diferenças entre homens e mulheres, mas ainda temos a tendência para vermos o nosso cônjuge pela nossa própria perspectiva. A compreensão das diferenças cruciais entre homens e mulheres e as diferenças específicas entre si e o seu cônjuge são áreas essenciais para explorar e descobrir. Pode parar só um momentinho, por favor. Este de facto é um aspecto muito importante. A perspectiva com que nós partimos para um casamento. Nós, aqueles que ainda não são casados, e nós quando não éramos casados, porque frequentemente nós fazemos uma perspectiva da outra pessoa, daquilo que nós esperamos que ela, no meu caso, seja, ou ele, para o caso de uma senhora, né, de uma jovem, parte com uma determinada perspectiva. E aí vai logo criar uma série de problemas, porque aquela perspectiva que gera na mente não vai corresponder à realidade da pessoa, não é? Até porque nós somos todos tendentes ao pecado e a fazer coisas erradas. E a nossa carnalidade muitas vezes tenta, enfim, meter-se e causar problemas. Portanto, é importante, de facto, nós conhecer as diferenças para compreendermos e podermos agir de uma forma mais adequada. Pode, por favor, ler a seguir ainda? Quais são algumas das diferenças que descobriu entre si e o seu cônjuge? Isso. Eu tenho aqui algumas sugestões de diferenças. Pode, por favor, já agora ler estas sugestões de diferença? Algumas diferenças entre marido e esposa. O homem é geralmente menos sensível e menos emocional que a esposa. A mulher é mais sentimental. O homem mais racional e frio. A mulher é mais sensível no geral.
O homem é geralmente mais forte fisicamente. O homem esquece a contenda que teve de manhã, a mulher ainda a tem presente no final do dia e dias seguintes. O homem é como um armário com gavetas. Cada questão é separada da outra. A mulher, como um guarda-fatos, tudo está interligado. A mulher gosta de se arranjar bem. Uma parte dos homens são mais descuidados. Pronto, aqui são algumas questões que eu pus, mas eu deixei aqui aberto para que agora possam participar. Ou seja, quem quiser e estiver disponível para participar e que se lembre de algumas diferenças entre homem e mulher, pode agora sugerir, que eu iria aqui tomar nota de mais meia dúzia, conforme possam sugerir. Podem abrir o micro e sugerir, se fizerem favor, não só o irmão José Ferreira, mas quem quiser. Diferenças entre homem e mulher, para além daquelas que já foram citadas. No meu caso concreto, a mulher é mais compreensiva. A mulher é mais... Sim, sim. É mais arrumada. A mulher é arrumada psicologicamente. Sim. E no meu caso é a minha amada. Muito bem. Sim, senhor. Alguém mais quer dar algumas sugestões? Boa noite a todos. Desculpem ter chegado atrasado. Olá, Pedro, bem-vindo, boa Olá, noite. tudo bem, Agostinho? Eu diria que o homem não só é mais forte fisicamente, eu creio que emocionalmente também consegue ser mais forte, ou pelo menos ser mais frio e mais controlado. Yeah. Tem um bocadinho a ver também com as outras coisas que foram ditas, o facto de poder arrumar um problema logo de manhã e a mulher ficar a viver com ele durante dias. Creio que até a nível de descontrole emocional é mais frequente isso acontecer em mulheres do que homens. Não sei se isso pode chamar mais forte ou mais controlado, mas penso que não é só fisicamente, também emocionalmente, com exceções, obviamente. Há mulheres muito controladas e homens muito descontrolados, mas eu diria que em média talvez seja assim, suponho. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, é verdade, é verdade. Mais diferenças. Uma diferença grande para mim pessoalmente é que realmente Deus desenhou a obra-prima para depois de criar o homem. As mulheres, Ele realmente as criou de uma forma maravilhosa. Lindíssimas, por isso elas nos conquistam, não é? Elas ou ela, não é? Cada um a sua. Mas isso é só um bocado à parte, digamos, uma brincadeira que também corresponde à verdade, não é? De certa forma. Mas alguém queira dizer mais alguma diferença entre a mulher e o homem? Uma coisa que eu noto, por exemplo, é que a minha esposa é extremamente mais desembaraçada que eu. Eu quando estou a fazer alguma coisa, então se for a ajudar em casa, então eu sou um desastre. Eu levo quase o dobro do tempo que ela leva. Portanto, em certas atividades, mesmo na empresa eu noto que as mulheres, em termos de trabalho manual, elas são muito mais desembaraçadas que os homens que nós lá temos. Elas realmente são bastante desembaraçadas. Alguém mais quer sugerir alguma diferença? Sim, eu diria que em termos de decisão podem ser mais práticas e mais rápidas. Talvez não tão demoradas, não tão ponderadas, e quando é preciso uma decisão rápida. Talvez uma mulher é tão melhor do que um homem. Mais uma vez em média, não é? Há sempre exceções. Sim, exatamente.
talvez por outro lado as decisões dos homens, por serem mais ponderadas, também possam ser mais amadurecidas e se calhar a longo prazo mais sólidas, não sei. Mas isto já é um bocadinho, já levar um bocadinho longe demais a filosofia. Muito bem, acho que já temos aqui umas boas referências. Naturalmente que se nós continuarmos vamos encontrar mais umas quantas, porque as diferenças são muitas. Diz que clinicamente, de uma forma entre homem e mulher, segundo os clínicos, diz que há mais de 2.400 diferenças. Claro, estão a falar no aspecto físico e penso eu que estritamente no aspecto físico, mas diz que são muitas as diferenças existentes entre o homem e a mulher. Nós temos aqui alguns pontos que já nos dá, digamos que já nos dá a pensar. Muito bem, vamos então prosseguir com o nosso estudo, obrigados. Ok. Ora bem, irmão José Manuel, pode continuar aqui com a leitura, se faz favor. Senhor. O que vai fazer para descobrir e compreender estas diferenças de uma maneira mais profunda? Isto é uma pergunta para todos vós e para mim. O que é que nós vamos fazer para nós percebermos, compreendermos estas diferenças de uma forma mais profunda? Tem alguma sugestão, irmão José Manuel? Entender, compreender e ter sempre presente que a esposa não é inferior a nós, é nossa igual, é a nossa companheira, a mulher que nós elegemos e também a mãe dos nossos filhos. Muito bem. Muito bem. Todavia, uma das coisas que nós precisamos de fazer, o que respondeu está bem, no entanto, aqui o que nós precisamos de facto de fazer é falar com ela e é ouvi-la. Este é um dos problemas muitas vezes nos casais. Eu ainda agora preciso que às vezes me lembrem isso, mas há anos atrás, às vezes as pessoas perguntavam, olha, tu já perguntaste à tua mulher? Tu já falaste com ela? E eu ficava a olhar para a pessoa e pensava assim, não, realmente não falei com ela. Ora, é um aspecto extremamente importante para nós descobrirmos e compreendermos estas diferenças de uma forma mais profunda, é fundamental falar com elas. Nós precisamos de gastar tempo, nos sentar e ouvir, deixá-las falar e elas próprias exporem cá para fora aquilo que elas pensam, que sentem e também a própria diferença entre nós e ela, como é que elas veem e por aí fora. Portanto, falar com a esposa, ouvir a esposa é muito importante. Irmão Agostinho, se me permitir um segundo, eu queria dizer-lhe que, fazendo minhas as suas palavras, queria dizer-lhe que em minha casa, todos os meses, há já bastantes anos, que todos os meses nós nos sentamos frente a frente e falamos no carro, no mar, a ver o mar, virado para a montanha, na igreja, se possível, na nossa igreja doméstica, em casa, falar sobre aquilo que esteve mal no outro, aquilo que esteve menos bem e naquilo que seria preciso consertar. Nós chamamos a isso o dever de se sentar, que é a hora em que não há ralhos, não há filhos, não há vizinhos, não há café, não há tachos ao lume e podemos acertar algumas coisas que têm sido importantes na nossa vida. Aí está. Essa é uma das coisas muito importantes que todo o casal deve de fazer. Precisamente separar um tempo para dialogarem, falarem, acertarem as coisas, sem dúvida nenhuma. Pode prosseguir aqui com a leitura, se faz favor, em 1 de Pedro? 1 de Pedro 3, versículo 7. Aconselha o marido a honrar a mulher e tratá-la com respeito. Por que razão? Pode ler a passagem, se faz favor. 1 de Pedro 3, a 7. Igualmente vós, maridos,
coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, frágil, com menos força fisicamente, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Exatamente. Portanto, a pergunta é o que é que aconselha o marido a honrar? Esta passagem aconselha o marido a honrar a mulher e a tratá-la com respeito. Por que razão? Porque é que está a aconselhar ele tratá-la com respeito? Nós podemos ver aqui para que não sejam impedidas as vossas orações. No final do versículo, não é? A razão, uma das razões geralmente está aqui mencionada é porque se nós, maridos, não tratamos bem a nossa esposa, nós podemos orar o dia inteiro, mas não chega ao céu. Por isso, às vezes as pessoas oram e não têm resposta. Às vezes há aqui algum problema que está a impedir as respostas chegarem, ou da oração chegar ao céu, não é? E se nós não tivermos um cuidado especial, um amor, pela nossa esposa, estas coisas podem acontecer, ou seja, Deus simplesmente não nos responde ou não nos dá ouvidos à nossa oração e ela não tem resposta da parte de Deus. Agora, isto significa que a mulher é inferior ou superior? Eu já agora tenho aqui uma resposta rápida: não, iguais em valor e diferentes nas responsabilidades e tarefas ou funções. Esta é a questão e, de facto, isto é muito importante. Reconhecendo a prioridade, o irmão José Manuel, muito obrigado. Eu agora vou pedir o favor de outro irmão participar. Reconhecendo a prioridade específica das necessidades de cada pessoa. Eu não sei se o Marco está disponível para ler. Tem que ligar o micro, se quiser participar com leitura. O Marco não está disponível. Eu vou perguntar ao Rafael se está disponível. Tem que ligar o micro. Eu vou pedir aqui ao Pedro Guedes. Pedro, podes fazer o favor de, então, ler aqui a partir de reconhecendo a prioridade específica, ler aqui o trecho todo. Se fazes favor. Desculpa, não estou a encontrar essa linha. Ok. Eu posso ter que baixar um bocadinho. Não, tudo bem. É o título. É o título. Sim, desculpa. Apesar de todos termos as mesmas necessidades básicas, a prioridade destas necessidades pode diferir com cada indivíduo. A maior necessidade de um marido pode ser o respeito, enquanto a da mulher pode ser a atenção. Uma criança pode necessitar particularmente de afeto, enquanto outra pode estar especialmente carecida de aprovação. Se não tivermos cuidado, não somente trataremos todos da mesma maneira, como se todos tivessem a mesma prioridade de necessidades, mas vamos continuar a satisfazer as necessidades das outras pessoas, baseados naquilo que são as nossas prioridades. Um aspecto importante de aprendermos a amar o indivíduo é termos tempo para conhecê-lo e descobrir quais são as suas necessidades. Escreva o nome do seu cônjuge, filhos, parentes e amigos e faça uma lista, por ordem prioritária, do que pensa serem as suas 3 necessidades mais importantes. Depois, pergunte-lhes a sua opinião. Considere estas necessidades: aceitação, afeição, apreciação, aprovação, atenção, consolo, encorajamento, respeito, segurança, apoio. Muito obrigado, Pedro. Dá-me só agora um minutinho, por favor. Este aspecto que está aqui referido, nós temos aqui embaixo um mapazinho que cada um de nós seria bom, digamos, a fazê-lo, preenchê-lo, seja com uma pessoa só, ou com 2 ou 3, com um filho, com um parente, com a esposa ou com o marido. Seria bom nós fazer e depois termos mesmo esta conversa e considerarmos as necessidades dessa pessoa, não é? Em termos destes pontos que aqui estão mencionados. E eu desafiava quem puder, naturalmente ninguém
é obrigado, isto aqui é completamente voluntário, este treinamento. A ideia é que cada um de vós possa fazer este estudo com outras pessoas, seja por internet ou seja com papel fisicamente. E aquilo que nós fizermos hoje connosco, iremos estar preparados para ajudar outros e ensinar outros como também fazer, não é? Portanto, se tiverem possibilidade, seria ótimo para a próxima aula terem feito isto, porque eu penso que vão ter boas surpresas, vão ter boas surpresas ao fazer isto. Eu agora pedi o favor do Pedro se pode ainda continuar com esta leitura do quadro, se faz favor. Ok. Desejas que leia linha a linha? Sim. Ok. Então, a primeira coluna, necessidade, depois a segunda, definição e, finalmente, a base na escritura. Exatamente. A necessidade, aceitação, significa um pronto acolhimento com resposta positiva favorável. O texto base é Romanos 15:7. Afeição significa comunicar o cuidado e a proximidade através do toque físico. Baseia-se em Romanos 16:16. A apreciação, ou louvor, significa comunicar com palavras e sentindo uma grande gratidão pelo outro. Baseia-se em 1 Coríntios 11:2. A aprovação significa expressar louvor, pensar e falar bem de outro. Baseia-se em Romanos 14:18. A atenção, ou cuidado, significa pensar no outro e comunicar-lhe o seu interesse, apoio, etc. Entrar no mundo do outro. Mundo entre aspas. 1 Coríntios 12:25 será a base. O consolo, ou empatia, significa acompanhar com palavras, sentimento e contacto. Dar consolo com ternura. Baseia-se em 1 Tessalonicenses 4:18. O encorajamento significa avançar e exortar positivamente a fim de conseguir um objetivo. Baseia-se em 1 Tessalonicenses 5:11 e Hebreus 10:24. O respeito, ou a honra, significa valorizar e considerar o outro, transmitir grande mérito. Baseia-se em Romanos 12:10. A segurança, ou a paz, define-se por certeza de harmonia no relacionamento e sem maldade. Baseia-se em Marcos 9:50. E, finalmente, o apoio significa estar ao seu lado, carregar amavelmente um peso, como sejam problemas ou lutas, e baseia-se em Gálatas 6:2. Muito obrigado, Pedro, pela leitura. Nós temos aqui 10 aspectos que são todos eles importantes nos nossos relacionamentos e muito mais ainda dentro do nosso lar. E com base, digamos, nestes vários aspectos, podemos então depois com a esposa, com o filho, com algum parente, fazermos este preenchimento, o nome da pessoa, qual a minha opinião, e depois ouvir a opinião da pessoa. Isto é muito interessante, nós muitas vezes fazemos uma ideia, uma noção, e quando a outra pessoa perguntamos acerca das suas necessidades, ela vai dizer algo que nós muitas vezes não esperamos. Agora escreva as 3 principais necessidades pessoais. Aqui cada um poderá fazer no seu, digamos, no seu documento, escrever ou num papel à parte, não é? As 3 necessidades principais, as necessidades pessoais daquelas que nós acabamos de ler. Peça ao seu cônjuge ou um amigo para escrever o que ele ou ela pensa que são as suas 3 principais necessidades. Não vai dizer as que você escreveu, vai lhe perguntar, olha, o que é que tu pensas que dentro destas 10 necessidades que todas as pessoas têm, quais são aquelas 3 que tu vês que são necessidades que eu tenho? É bom ouvir a opinião de outra pessoa, claro, pessoas chegadas, não é, que nos conhecem bem, porque muitas vezes se calhar ela vai falar em pontos que nós não anotamos. Nós se calhar vamos anotar 3 pontos diferentes, ou alguns deles a coincidir e outros diferentes. De que maneira poderia começar a satisfazer
uma das necessidades da pessoa amada em relação, neste caso, à esposa, ou a um filho, ou ao marido, não é? Isto é muito importante. E isto é algo pessoal, não é? De acordo com as respostas, façam um plano e ponham em prática com amor. Ou seja, é importante que nós, de que maneira poderia começar a satisfazer? Ou seja, nós muitas vezes ficamos apenas com as coisas na nossa mente e não passamos à prática. Por isso, às vezes, é preciso nós escrever e determinarmos como é que nós vamos fazer e como é que nós vamos agir para as coisas poderem acontecer. Isso é muito importante, porque senão fica apenas no chamado 31 de boca e não na aplicação prática. Portanto, eu encorajo quem puder, quem tiver possibilidade de gastar alguns minutos ao longo do fim de semana ou da semana e pensar nestas coisas e tomar, enfim, notas e depois tomar decisões de como é que eu vou pôr em prática estas mudanças na minha vida. Aprendeu algo de novo ou houve quaisquer surpresas neste estudo que nós hoje fizemos? Isto é uma pergunta que eu faço a todos vós, que quem quiser pode abrir o micro e comentar. Deste estudo que nós hoje fizemos, o que é que notou que foi algo interessante ou algo que ouviu pela primeira vez ou algo que chamou a atenção? Quem quiser abrir o micro pode participar. Há uma coisa que me esqueci há bocadinho, que acho que é muito importante para um casal, porque nós somos diferentes, mas acho que, independente de quem tenha razão, acho que é fundamental dormirem sempre com os passos feitos. E no dia a seguir, ou coisas discutirem a situação. Acho que é muito importante dormirem sempre amando Jesus e amando-se um ao outro. Acho que é parte muito importante da vida, seja quem for que tenha razão. Uma maneira de partilhar a vida com os dois. A discussão está em terceiro lugar, não interessa. Interessa passar a noite os dois. Amanhã se querem discutem. Acho que é muito difícil, mas acho que é importante. Muito bem, claro que sim, claro que sim. Nós, se não falamos ainda neste assunto, nós depois iremos falar, para a próxima semana iremos continuar e iremos falar sobre esta questão. Mais questões deste estudo que nós hoje fizemos. Alguém quer mencionar alguma das coisas que foi importante ou que foi mais notório para si? Ou que foi mais esclarecedor? Da parte que eu assisti, achei interessante esta ideia de procurar listar aquilo que a outra pessoa, que as outras pessoas mais precisarão daqueles diversos aspectos. É um exercício interessante. Yeah. Yeah. Isto aqui, em termos de, isto estava de necessidades, foi chamado como sem necessidades, mas pronto. Mais necessito em termos de, enfim, afeto, vírgula, atenção, etc. Sim, sim, eu acho esse ponto fantástico e para mim é um ponto que eu tenho que me habituar a aplicar na minha vida, porque eu faço muitas coisas de cabeça e o que acontece é que depois acabo por não fazer, não é? E esse ponto é de facto muito, muito importante, bem visto. Alguém gostaria de dar também mais algum aspecto deste estudo que nós hoje fizemos? Eu posteriormente depois irei colocar por aqui abaixo um resumo de todo este estudo, não é só o resumo, serão se calhar 10 ou 8 ou 9 ou 14 ou 12 pontos que irei mencionar para ficarmos com esta referência. Se agora ninguém mais de repente está a ocorrer algo que queira mencionar, estão à vontade.
Como eu disse no início, está a ser gravado e iremos depois disponibilizar na internet para quem quiser voltar a ver, lembrar ou enviar a alguma pessoa de família ou amigo também para poder ver. Nós para a semana que vem iremos abordar o ponto 5, que é mantenha a chama acesa. Isto vai ser muito, muito importante. Temos aqui mais uns quadros muito interessantes depois para nós avaliarmos a necessidade de nós organizarmos o nosso tempo e organizarmos prioridades na nossa vida. E depois entraremos logo no ponto 2 sobre a realidade. A realidade, vamos ter o aspecto de resolvendo conflitos, desenvolvendo e protegendo a intimidade sexual, tratando das diferenças espirituais e lidando com o dinheiro. Este aspecto de lidar com o dinheiro não vai ser tratado agora porque vai vir depois na lição 3, mas serão estes aspectos que irão ser vistos a semana que vem, e se correr bem, nós a semana que vem não iremos fazer o resumo anterior, se correr bem nós iremos passar esta parte toda e iremos fazer a conclusão do estudo e depois as reflexões também. E nós depois temos logo aqui a parte final. Ou seja, nós a semana que vem, como não vamos fazer a revisão do estudo, nós iremos ter a oportunidade de uma forma mais rápida, desenvolver e concluir o estudo completo. Iremos fazer a conclusão mesmo deste ponto. Nós aqui neste quadro que temos aqui podemos ver que está aqui o ponto 2 da realidade, que nós acabamos de ver, resolver conflitos envolvendo protegendo a intimidade, tratando as diferenças espirituais, lidando com o dinheiro, e depois temos aqui a parte das reflexões, pondo em prática reuniões do casal, serões familiares e discipulado. Isto vai ser também visto de uma forma breve, não é uma coisa intensa, vai ser de uma forma breve, pelo que a semana que vem nós concluiremos esta parte. Quem quiser fazer alguma observação ou algum comentário neste momento pode abrir ou partilhar alguma situação, saiba que estamos em gravação. Eu, por acaso, agora vou parar a gravação porque nós temos terminado o estudo para que possam estar mais... Temos assim chegado ao fim deste tempo de estudo, então quem puder, na próxima semana iremos continuar e vamos então terminar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este estudo da Tua Palavra. Senhor, dá-nos o poder, a capacidade do Espírito Santo, Pai, para nós aplicarmos à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender, compreender a Tua Palavra, as Tuas verdades, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática. Tu sabes que sem Ti nós nada podemos fazer. És Tu, Senhor, quem opera em nós o querer e o efetuar, conforme a Tua vontade. És Tu, Senhor, quem nos dá poder. A Tua Palavra diz que sem Ti nada poderemos fazer. Senhor, nós temos aprendido, Senhor, várias coisas importantes para o lar, para o relacionamento entre marido e esposa, entre filhos e pais e filhos, entre até com pessoas amigas ou colegas de trabalho ou de escola. Senhor, ajuda-nos a pôr em prática, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte de registar aqueles princípios, Pai, de cuidado para com o próximo, para com a nossa esposa, os nossos filhos, de afeto, de carinho, de amor, de respeito, de honra, e a dialogar com eles, Pai. E também a tratar de questões que, Senhor, precisam de ser tratadas em família, para que haja reconciliação, para que haja amor, para que haja paz, Senhor, para que Tu, Senhor, Te possas mover no nosso meio, para a glória do Teu nome, Pai. Ora ainda, Senhor, que nos dês esta também capacidade de humildade e do amor, Pai. A humildade de poder pedir perdão,
a quem ofendemos, humildade, Senhor, de servir e nos darmos pelo próximo, sem estarmos a pensar sempre em nós, sabendo que aquele que se dá pelo próximo acaba por desfrutar muito mais e alegrar-se muito mais do que aquele que faz a sua própria vontade, porque está honrando e glorificando o teu nome e fazendo aquilo que tu fizeste, enviando o teu Filho amado. Abençoa, Senhor, todos os teus servos aqui presentes e todos aqueles que ainda irão ouvir este estudo, Pai, através dos meios de comunicação da internet, Pai. Senhor, nós te pedimos que abençoes a todos com poder, com sabedoria, com compreensão e com a capacidade de aplicar e viver estes princípios, Pai. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito obrigado por terem participado, que possam, se quiser, depois ver o vídeo anterior, que irá ainda ser gravado posteriormente, e também o vídeo posterior que nós iremos também gravar, para ficar com todo este capítulo 1, acerca dos relacionamentos no lar, na família, acerca de trazer Jesus para a nossa casa, para que Ele possa reinar em nossas vidas. Então, até à próxima e muito obrigado.